Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania. Na coluna do Dose Única, a participação é de uma mulher excepcional, nordestina, mãe. Em um momento da sua vida, teve que dormir nas ruas de São Paulo. É referência nacional na temática de luta pelo direito da moradia. Carmen Silva, líder do movimento dos sem-teto do centro em São Paulo. Carmen é a nossa convidada para nos falar da luta por moradia e nos orientar de algumas situações diante as inúmeras ações de despejos e remoções que acontecem neste país. Carmen, muito bem-vinda ao Dose Única aqui na Rádio da Rua. Carmen, seja muito bem-vinda aqui no Dose Única, aqui na Rádio da Rua. Oi, gente, obrigado pelo convite. Eu sou Carmen Silva, eu sou líder do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Desde a década de 90, nós efetivamos a luta pelo direito à cidade, e o direito à cidade ele começa pela moradia digna, né? Então, nós tínhamos um centro urbano totalmente abandonado, com prédios vazios. Então, desde lá, a gente vem desencadeando uma luta para que o trabalhador de menor renda possa morar nos centros urbanizados e não serem jogados, né, para bairros distantes, negligenciados com a falta de emprego, com a falta de creche, com a falta de acesso a tudo aquilo que a cidade tem que oferecer a seu cidadão. Pois é, Carmen, que é o direito à cidade, o direito à moradia digna é previsto em Constituição. Então eu queria que você falasse para os ouvintes o que é, Carmen, direito à moradia digna. O que é direito à cidade? Olha, o direito à cidade, ele é um direito coletivo, né? Quando nós falamos em direito à cidade, a gente fala de um direito de acesso coletivo, e a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? Cultura, educação, saúde, transporte, acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade, é acessar a cidade, é ter essa congruência de participar efetivamente do seu território, tá? E o direito à moradia, ele é constitucional. Ele é constitucional. E se a gente for verificar, antes da Constituição de 88, nós temos a Convenção de Genebra, nós temos para os evangélicos a própria Bíblia, né? Onde Isaías diz, vai tomai a terra, vai morai, né? E habitai, né? E aí a gente vem sendo segregado dos nossos direitos, porque o que é direito torna-se mercadoria. E o direito à cidade, o direito à moradia, ele é um direito amplo e básico. É uma questão de saúde, é uma questão sanitária, e a gente tem a prova disso com a própria pandemia. Primeira frase que se disse em março de 2020 foi fique em casa. Mas quem não tem casa, fica onde? Pois é, e em meio a essa pandemia, Carmen, você tocando nesse assunto, nós observamos, mesmo a mídia falando muito pouco sobre esse assunto, mas nós vimos um alto índice de despejos, né, de desapropriação, nós vimos muitas perseguições, né, a pessoas que em plena pandemia, o próprio Estado tirando as pessoas de suas casas. E como é que a gente lida com essa situação, Carmen? Olha, por incrível que pareça, quando todos os órgãos, né, Ordem de Saúde Sanitária, Saúde Pública, a Organização Mundial de Saúde, sempre agregou a pandemia ao ficar em casa, foi onde ocorreu o maior número de reintegrações de posse e de despejos, né? Nós tivemos 660 mil despejos com o período da pandemia. Que ocorre?
E quando não tem uma liminar expedida por um juiz, tem os despejos administrativos, aonde o poder municipal e local estão fazendo essas reintegrações de posse. Então, isso, além de ser desumano, é um desacato de todos os direitos humanos, né? Com a possibilidade do trabalhador de menor renda, onde nós temos, falando aqui de Brasil, 14 milhões de desempregados, né? A primeira atingida são as mulheres, arrimos de família que cuidam dos seus filhos, que cuidam da sua família. Aqui nós tivemos um veto, né, numa lei federal expedida pelo STF, pelo Bolsonaro, né, quando o STF pedia para que não houvesse despejo durante a pandemia, o Bolsonaro veta, e aqui na capital de São Paulo, um veto também sobre isso, com a PL 146, da deputada estadual Leci Brandão. O governador Dória, ele também faz um veto dizendo que já tem vacina, então quem está vacinado pode ir para a rua. Mas independente de vacina ou não, ter um teto é a primeira coisa que um ser humano, que uma família, sozinho ou com família, tem que ter. Sem um teto, a pessoa não pode se estabilizar. Sem um teto, a pessoa, inclusive, não exerce o seu direito de cidadão. Porque ele não tem nenhum aparato legal, né? Ele não tem um aparato moral e social também, sem um teto. É o CEP, né, Carmen, que é exigido, que todo mundo precisa, né? Por incrível que pareça, é um número, mas é uma necessidade. E em meio a tudo isso, também o déficit de moradia no Brasil, que saiu esse ano, é alarmante, né? 5,3 milhões. 5,3 milhões. Para esse país é muita coisa. E eu faço um destaque também nesse número, Carmen, é o índice de mulheres que estão sem moradia. Se for comparar a questão do gênero, as mulheres são as que mais estão sendo violadas desse direito de moradia, e também são elas as que mais enfrentaram essa crise pandêmica. E eu queria que você nos orientasse, principalmente para os nossos ouvintes que passam por essa situação, qual é o caminho que a gente faz para manter ou para seguir essa luta que é um direito nosso? Olha, o caminho que nós temos, gente, é o caminho de atuação em rede e da tecnologia social, que é a troca de saberes e da escuta. Nós temos que nos compreender como sujeitos de direito e compreender a nossa origem. A gente não pode fazer da nossa desigualdade setorial ser maior do que a outra desigualdade. A desigualdade, ela é criada, né? Ela é criada. E a nossa diferença, ela é nata. Então, o que nós temos que fazer é nos agrupar. Esse agrupamento de rede, cada um fazer essa troca. E é isso que tem dado certo no movimento do qual eu coordeno. Porque, olha, se a gente não tiver essa atuação em rede, não nos compreendermos como origem, nós estamos totalmente perdidos. Por exemplo, eu moro numa capital que dá, se a gente for comparar com alguns países, a capital de São Paulo dá 3, 4 países dentro dele, né? Então nós temos que nos compreender primeiramente como origem, ter escuta e trabalhar em rede, ter atuação em rede, porque é esse pacto que vem nos salvar, é um pacto solidário, tá? Da compreensão dos diferentes. Carmen, com relação a esse déficit que a gente tem, dessa desigualdade de moradia tão grande nesse país, tão estúpida para essa realidade, nessa esperança da gente reverter essa situação, o que a gente precisa, além das políticas públicas, para contornar esse cenário que a gente está vivendo atualmente no Brasil? Olha, gente, leis a gente já tem demais. O que falta em nós realmente é a participação efetiva. Tá? É a participação popular. Nós temos que participar dos vários conselhos, nós temos que participar das discussões de direitos, de discussões de PDE, que é plano diretor, né? Nós temos que participar de conferências, nós temos que participar de tudo, porque com a nossa participação e a nossa compreensão, a gente compreende a lei. Muitas vezes a gente tem um pensar que o Estado, ele é um Estado de direito e que esse direito ele tem só que me dar.
mas a gente não faz o nosso papel, inclusive. Por exemplo, nós temos que ter documentos. Não adianta eu achar que eu vou ter algo do Estado se eu tenho em dia a minha documentação. Né? Não adianta eu pensar que o Estado é assistencialista. O Estado não é assistencialista. Todos os nossos direitos, ele vem também com os encargos dos deveres. Para que a gente acesse as políticas públicas, é necessário que a gente também tenha uma participação. E a participação dentro do governo, dentro do próprio poder público, em todas as instâncias. Nós temos que participar das discussões, que olha, o governo, o Estado não faz questão nenhuma que a gente compreenda qual é o nosso papel como cidadão. O Estado não quer que a gente tenha essa compreensão, porque quanto mais leigos a gente seja, melhor para eles, para nos iludir. Porque o Estado só é ativo de 4 em 4 anos com as eleições. Né? E não é nem mais 4 anos, é de 2 em 2. Né? Com as eleições, nós não temos um Estado de continuidade, uma representação de continuidade. Então, de cada eleição que se tem, para o legislativo e para o executivo, é mudando leis. Então, se a gente não tem uma participação efetiva, a gente nunca vai ter a compreensão qual é o nosso papel dentro desse Estado. Pois é, Carmen. E aí, dessa questão, a gente tem uma situação, principalmente aqui em São Paulo, que é a regulamentação fundiária, né? Desses espaços. A regularização fundiária, essa é uma discussão que ela é recorrente, e se nós não tomarmos cuidado, mais uma vez, vai haver grandes... O propósito de São Paulo, capital, é um propósito da gentrificação. Nos centros urbanizados, quem mora é elitizado, é uma elite. Né? E cada vez mais empurrando a população trabalhadora de menor renda para bairros distantes. Eu acho engraçado que a cidade tem vários prédios abandonados. A gente tem um déficit habitacional aqui na cidade de São Paulo de 390 mil pessoas sem ter onde morar, para 490 mil imóveis vazios e abandonados. Quando nós ocupamos um imóvel desse, é polícia, é o próprio morador do lado chamando a polícia, mas agora empurra a população para as áreas de mananciais e ninguém chama a polícia. Acabando com nossas grotas, acabando com nossas nascentes. Gente, vamos acordar. Quando vocês veem um prédio vazio e abandonado, aí sim, chama a polícia para dizer, olha, notifica esse proprietário, porque ele não está cumprindo a função social. Então, eu acho que é bom aproveitar essa oportunidade para a gente explicar para os nossos ouvintes o que é, de fato, um prédio com função social e o que é ocupar. Carmen, o que é ocupar, que nossos ouvintes entendam? Ocupar é total função social. A função social, além de você morar, você tem que exercer naquele espaço todo o aspecto social que um espaço, mesmo físico, merece. Você tem que morar, você tem que educar, você tem que limpar, você tem que zelar, você tem que manter seus impostos em dias. É uma função social. Agora, um prédio vazio, abandonado, que não desempenha nenhuma função, a não ser questões de segurança, que é um prédio vazio, é uma questão sanitária, porque acumula lixo, acumula ratos, acumula insetos, micróbios que trazem doenças que já estavam erradicadas, como tuberculose, sarampo, meningite, e que é um lugar que não tem nenhuma segurança. Então a gente tem que pensar muito nessa questão do que é ocupar e do que é invadir. Ocupar é dar uma função, é morar, mas morar não é simplesmente entrar numa caixa dentro de um quadrado, se trancar e sair. Morar é limpar, é zelar, é pagar imposto, é participar da vida ativa do bairro, do território, participar da UBS, participar do comércio local, participar das escolas, participar das creches, é dar vida aos comércios, né? Comprar, viver, trabalhar ali naquele território, é isso que é ocupar. É o coletivo, né, Carmen? É isso, é o coletivo. Precisa dar visibilidade para a questão da moradia para as mulheres. A grande maioria dessas lideranças que estão na frente são mulheres. Isso eu não estou enganada, eu acho que eu tenho certeza disso, né, Carmen? São mulheres.
É verdade. Então, eu acho que é interessante a gente abordar essa questão que a mulher tem que estar à frente dessa luta, precisa conhecer seus direitos. Justamente, primeiramente na luta pela moradia, dentro do movimento, a maior parte são de mulheres, porque mulheres são arrimo de família. E outra, a mulher ela tem um papel, ela entra pela necessidade, depois ela passa a contestar, e dessa contestação ela passa a compreender, né, como efetivamente, porque se vocês verificarem, a mulher ela conserva seu patrimônio, porque ela pensa na família. Então existe já dentro de toda a elaboração de todas as PLs da moradia, que a moradia ela é essencial para vir no nome da mulher, né? E dentro dessa questão dessas mulheres que sofrem violência, existe sim, dentro de todos os condomínios, existe um percentual que são para essas mulheres. Então ela tem, eu falo condomínio de HIS, né? São habitação de interesse social. Os próprios juízes já demandam isso, né? Todos os programas habitacionais já existem, já vem com essa demanda. E as moradias, ela tem que vir constituída no nome das mulheres. Então, é interessante as mulheres compreenderem isso, mas isso não significa também, mulher, que por existir já essas determinações, que é só chegar e dizer eu sou mulher. Não. Tem que haver uma participação efetiva, você tem que ter seu documento em dia, né? Se você está numa ação de proteção, né? Você também tem que procurar os órgãos, a Casa da Mulher Brasileira, tem que procurar a Secretaria de Mulheres, tem que ter, né, uma medida protetiva determinada por um juiz, que aí o próprio juiz vai determinar também para o próprio Estado, para o próprio poder local, que tem essa demanda e que é necessário compreender que essa mulher tem a prioridade, né, para o atendimento da moradia definitiva. Muito bem. E Carmen, agora para a gente umas dicas que eu penso que é fundamental a gente partilhar com os ouvintes. Muitas pessoas, às vezes, estão em situação de despejo, situação de remoção. Qual é a dica que você dá para essas pessoas tomar iniciativa nesses momentos que a gente está em conflito dentro de uma comunidade? O que fazer, Carmen? Se você mora de aluguel, se você está dentro de cortiço, se você está em áreas vulneráveis ou paga aluguel e está em despejo, procura a Defensoria Pública, não tenha vergonha. Procura a Defensoria Pública, ganha um tempo, porque não tem vergonha maior para uma família é a polícia chegar na porta e dizer que você tem que ser retirado e o seu locatário ou quem é detentor do imóvel não percebeu, o próprio juiz, o mal que está fazendo, né? Porque não há justiça maior do que determinar uma sentença de reintegração de posse, seja ela individual ou coletiva. Se é individual e você está pagando aluguel, já procura se organizar no movimento moradia, porque os movimentos moradias organizados, eles não são indicados, eles são habilitados. Eles são habilitados para fazer gestão, né, de programas de moradia. Então, é nos organizando que a gente vai conquistar a nossa moradia. O movimento social, ele é interlocutor entre a tua necessidade e o poder público. O movimento participa efetivamente nos mesmos conselhos que o poder público está, tá? E se é um locatário individual, tiver numa situação de despejo, procura a Defensoria Pública, tá certo? Procura a Defensoria, procura conversar o teu problema, porque não se cala, não fica sozinho, porque é muito, eu sei que a situação no país que a gente está vivendo é uma situação de quem ainda está trabalhando, ter o seu salário reduzido e muitas vezes quando você paga aluguel, você não tem o que comer. É isso mesmo. Ô, Carmen, muito obrigada pela partilha. E as pessoas que estiverem interessadas a conhecer um pouco mais, a participar das tuas palestras, como é que faz para entrar em contato ou como é que faz para participar também do movimento? Qual é o caminho? Olha, o meu zap é 996807409, mas você pode entrar no nosso Insta, MSTC, tá? #MSTC.
E também pode nos procurar na nossa ocupação, que lá tem os assistentes sociais, ali na 9 de julho, que é Álvaro de Carvalho 427. Você procura nossas assistentes sociais, que elas vão te encaminhar, te introduzir a você a participar de um grupo de base. Esse grupo de base é um grupo de formação para você compreender de fato qual é a legislação, qual é a legitimidade do movimento moradia, como participar efetivamente. É dessa forma. E, gente, a gente só tem uma saída se a gente se conectar, se a gente se unir, tá? É através da nossa atuação em rede que a gente vai na conquista dos nossos direitos. Muito bem. Nosso direito vem, né, Carmen? Nosso direito vem. Carmen está sempre disponível aí para partilhar as ideias, as informações. Então, eu acho que é bom, quem quiser aproveitar, é bom a gente beber dessa água que é muito boa, viu, Carmen? É muito boa. Quem bebe não sai mais. Não sai, não, eu que o diga. Carmen, muito obrigada. Deixa agora aqui o finalzinho a mensagem para o povo que está te ouvindo. Olha, gente, eu quero dizer que a gente está passando por momentos terríveis no nosso país, né? Mas vamos nos reconhecer como origem, deixa o ódio de lado, tá? O Brasil é constituído por 3 etnias, indígena, afro e europeia. Nós não temos que fazer distinção de cor, raça ou religião. A gente tem mais é que nos unir por causas, né? E as causas pelo direito é uma causa de justiça, é uma causa justa. É justa. É isso, nada de despejo, direito sim. Moradia já. Moradia já. Obrigada, Carmen. Obrigada. Nada, querida. Carmen, muito obrigada pela partilha. Moradia não é mercadoria, moradia é um direito. E para garantir esse direito, como a Carmen colocou muito bem, não basta só políticas públicas. É necessário a participação popular efetiva. É preciso lutar em rede, no coletivo, na comunidade, para garantir o direito à moradia e à cidade. E eu vou repetir aqui o telefone de contato da Carmen, que ela colocou disponível para quem quiser entrar em contato com a Carmen, quiser partilhar um pouco mais. O telefone da Carmen é 11 DDD de São Paulo 996807409 11 996807409. Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.